Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Onde o Senhor diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que aves? Do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, chegou a hora. Alabarrodecanda, alabassubia, iacerebixalamanaya, cerebicambalabalabalabacheias. Chegou a hora, meu Senhor, da tua palavra ser lançada, Senhor, sobre a tua igreja, Altíssimo. E nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos aprender mais de ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da glória, ser edificados pelo poder da palavra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida agora pela tua misericórdia, Altíssimo. Me ajuda agora com o teu poder, Senhor. Pai, abre os meus ouvidos, Senhor. Cala as minhas emoções. Mexe na minha mente, Altíssimo, para que nós possamos, Senhor, Pai, ser edificados pela tua palavra. Papai, eu oro em nome de Jesus, meu Senhor. Então edifica-nos, Altíssimo, para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não sei quantas vezes você já ouviu esse trecho da palavra do Senhor, porque é um trecho muito citado na igreja, né? Ou deveria ser muito citado nas igrejas, né? Mas nós devemos entender em primeiro lugar que é Jesus falando. Jesus, ele estava ali, mais uma vez ensinando ali as pessoas que estavam ao redor dele. E Jesus, ele fazia uma abordagem aqui, nós não lemos o versículo anterior, mas Jesus fazia uma abordagem a respeito da servidão, de servir a dois senhores. E ele falava a respeito da servidão a Deus e da servidão ao dinheiro ou a mamon, né? E ele dizia assim que nós não podemos servir a dois senhores, porque quando nós servimos a dois senhores, com certeza nós vamos entristecer um deles, né? Porque existem pensamentos diferentes, visões diferentes
né? E obviamente desígnios diferentes para, né, os dois senhores. E nós devemos compreender que Jesus, de forma abrangente, ele estava falando muita coisa em um versículo só, quando ele falou a respeito de não servir a dois senhores. E nós devemos olhar para as nossas vidas, meditar um pouco e compreender um pouco, né, que o homem muitas vezes age com as suas atitudes de forma louca. De forma louca em relação a Deus, deixando de lado, né, um dos princípios básicos que Jesus Cristo nos ensinou, que é a servidão a Deus, que é a prioridade em relação às coisas que são de Deus, que é o quê? Entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus e deixar com que Ele cuide de nós. Deixando de lado as preocupações que nós temos com o nosso futuro e deixando de lado também as ansiedades que muitas vezes fazem o homem naufragar, né, na frieza espiritual e naufragar na depressão e na angústia. Devemos compreender, irmãos, que quando Jesus ele fala que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, não é que Jesus não deseja que nós estejamos planejando o nosso dia de amanhã. Todos nós temos objetivos nas nossas vidas, ou deveríamos ter objetivos nas nossas vidas, e esses objetivos têm que ser lançados a Deus, têm que ser apresentados a Deus, para que Ele, no poder dEle, cuide de todas as coisas. E aí você já começa a compreender as palavras de Jesus, porque, né, se você necessita de algo, ou se você planeja de algo para o seu futuro, que você acredite que Deus cuidará do seu suprimento, cuidará da sua vida para que você atinja determinado objetivo ou determinado projeto na sua vida. Então, como você pode ver, o Senhor jamais ele pediu que nós fôssemos negligentes com a nossa vida, né? Ou com a nossa família, ou com aquilo que nós, com o nosso trabalho, ou com o estudo, né? Se nós, né, formos olhar de forma leviana esta palavra, nós vamos dizer assim, nós não precisamos, eu pregaria aqui para vocês, irmãos, não coloque o seu filho na escola, é bobagem, Deus vai cuidar dele. Deus vai fazer o melhor por ele, né? Esquece isso de pôr o seu filho na escola. Irmãos, não vacine o seu filho, não dê vacinação para o seu filho, não. Deus vai cuidar do seu filho, né? Deus sabe o que você precisa. Obviamente estaríamos ali agindo de forma louca em relação à palavra e de forma leviana em relação às coisas que são de Deus, tentando o Senhor. Então você compreenda, irmãos amados, que tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição, nós devemos usufruir, né? Tudo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas neste mundo, nós devemos usufruir, né? Um exemplo disso é Deus deu sabedoria ao homem para que o homem, né, inventasse ou criasse remédios, né? E quando nós ficamos doentes, né, nós buscamos, né, tomar algum remédio. Não é por isso que nós não temos fé, e não é por isso que nós estamos deixando de entender que Deus cuida da nossa vida. Muito pelo contrário, Deus cuida tanto que criou ali um antídoto, né, para as diversas malignidades, né, que vieram sobre o mundo por diversos motivos. Então, irmãos amados, você deve olhar para a sua vida, né, e compreender que a sua vida, ela depende completamente de Deus. A sua vida depende completamente de Deus. Não adianta você sair deste lugar hoje e você não levar isso no seu coração mais uma vez, porque não adianta você planejar, não adianta você ter sabedoria, não adianta você ser uma pessoa inteligente, porque o Senhor Deus, Ele desmorona qualquer coisa a qualquer momento, né? O Senhor Deus é Ele que estabelece todas as coisas no momento que Ele deseja estabelecer. Eu me lembro ali, sempre me lembro, né, dali das palavras daquele, né, do dono ali, né, do navio Titanic,
que disse que no momento em que o navio estava sendo inaugurado, zarpando, ele disse: nem Deus afunda este navio. E o nosso Deus, ele provou, que ele tem poder sobre todas as coisas, e simplesmente quebrou o navio no meio, para que ali fosse desfeita aquela palavra maldita daquele homem que não tinha autoridade nenhuma para blasfemar, e para também desafiar o nosso Deus. Quando você olha aqui Deus dizendo assim: olha irmãos, você é muito mais importante do que as roupas que você veste, você é muito mais importante do que o alimento que você come, e você é muito mais importante do que a bebida que você bebe para Deus. Ou seja, você é algo que Deus tem como alvo das suas ações. Você é algo que Deus tem como alvo ali das intenções dele, para que você possa glorificar o nome dele e viver neste mundo de uma forma abençoada. Então, como é que nós podemos, irmãos, entender aquilo que Jesus estava falando a respeito, dizendo: olha, os pássaros eles não plantam, os pássaros eles não colhem, mas Deus dá o alimento para eles, para que eles possam sobreviver. Jesus já dizendo que até os passarinhos, até os pássaros, até as aves são cuidadas pelo Senhor. E se você olhar as palavras de Jesus, você vai compreender que a amplitude daquilo que Deus faz é muito grande, porque tudo que está neste mundo, tudo que Deus inventou neste mundo, tudo que Deus criou neste mundo, está sob o controle dele, e ele estabeleceu regras, e ele estabeleceu situações para que tudo aquilo que ele criou pudesse ter vida. Até os astros no céu são controlados pelo poder de Deus, como as árvores que dão os alimentos para as nossas vidas, e também para os pássaros, para as aves. Ou seja, tudo foi planejado por Deus, e todos os planos de Deus estão se cumprindo e se cumprem nas nossas vidas. E nós, muitas vezes, irmãos, na nossa ansiedade, deixamos de lado a nossa fé, e deixamos de lado a esperança de ter um Deus que cuida de nós. E muitas vezes as pessoas tomam atitudes malucas e loucas, que vão contra especificamente essa palavra, que vão contra aquilo que Jesus disse, demonstrando a falta de fé. Demonstrando a falta de fé. E o homem, irmãos amados, ele é expert em demonstrar no seu dia a dia a falta de fé. E você, meu irmão, você que está aqui hoje, que me ouve, que talvez você seja um crente antigo, talvez você tenha se convertido há muito tempo atrás, e talvez em algum momento da sua vida você esteja vivendo circunstâncias e situações que colocam em dúvida a sua fé, ainda que essa dúvida que é colocada em relação à sua fé seja algo muito pessoal, que só você conhece. Eu diria para você que existem inúmeros sinais da falta verdadeira de fé das pessoas. Por exemplo, a falta de oração demonstra uma falta de fé terrível das pessoas, e demonstra a falta de fé mesmo. Não se engane, irmãos. Acreditar que Deus existe, até o diabo crê, conforme diz a palavra. Não se engane, as pessoas elas se movem pelos seus sentimentos e acham que tem fé, quando na verdade a fé, muitas vezes, dos cristãos que são convertidos há muito tempo, passa longe de ser uma fé que vai o quê? Gerar algo positivo para as suas vidas ou para as pessoas que estão ao seu redor. Um exemplo disso, conforme nós falamos, é a falta de oração. Outro exemplo disso é a falta de dons espirituais,
Outro exemplo disso, irmãos amados, né, é como as pessoas elas tratam as coisas que são de Deus na sua própria vida, deixando de lado, né, o conhecimento da palavra, a leitura bíblica, deixando de lado ali, né, aquilo que podem oferecer para Deus nas suas próprias casas, né, para fazerem ali segundo os seus próprios corações, seus próprios sentimentos. A fé, irmãos amados, ela deve ser expressa nas nossas vidas, a fé em Deus, ela deve ser expressa nas nossas vidas segundo a palavra de Deus. E Jesus chamou aqui aqueles discípulos que estavam ouvindo a sua palavra de homens de pequena fé. Jesus, ele sabia e compreendia e entendia a visão espiritual de cada um ali, e ele entendia ao ponto de chamar de pessoas de pequena fé, porque não, né, entendiam e não compreendiam aquilo que Deus fazia para as vidas que estavam ali, né, ao redor de Jesus Cristo naquele momento e naquele instante. Se nós formos olhar aquilo que Jesus fez nos evangelhos, você vai encontrar ali Jesus fazendo inúmeros milagres, e a maioria dos milagres que Jesus fez foi motivado por uma busca de quem necessitava do milagre. Se você fizer uma análise dos milagres, você vai ver isso, que a grande maioria, não todas as vezes, mas a grande maioria, né, a imensa maioria das realizações que Jesus fez na Bíblia foram motivadas por pessoas que foram ao encontro de Jesus buscando a bênção, buscando o milagre, buscando a cura, buscando a libertação, né? E quantas vezes, né, até pessoas buscando ajuda para o seu servo, né? O centurião buscando ajuda para o seu servo, né? Maria, né, mandando buscar Jesus para que o seu irmão Lázaro fosse curado, ele não morresse. O cego de Jericó, os leprosos que foram curados, né? Nós vamos encontrar assim, né, o poder de Jesus se manifestando pela busca, pela crença, pela fé, para que, né, as pessoas pudessem ser abençoadas. E quantas vezes, irmãos, as pessoas elas, né, precisam da ajuda de Deus, mas elas mesmas dizem que não têm força para buscar ao Senhor porque não têm fé. Elas mesmas deixam de buscar ao Senhor e se amparam na intercessão, né, para que haja a bênção de Deus para as suas próprias vidas, quando nós deveríamos ser aquelas pessoas que motivam Deus a abençoar. Nós deveríamos ser essas pessoas que motivam Deus a abençoar. E talvez, irmãos, talvez o diagnóstico, talvez assim, né, aquilo que, né, seja mais motivador, né, para que as pessoas ajam de forma insana em relação às coisas que são de Deus, é o não entendimento verdadeiro da palavra, né? Achando que Jesus ele exagera quando ele fala dessa forma, quando na verdade existe um grande problema de entendimento das pessoas naquilo que Jesus está falando. Porque quando Jesus ele aborda no começo, no versículo que nós não lemos aqui a respeito da servidão a dois senhores, é o motivo desta palavra. Ele começou o versículo que nós lemos, por isso digo a vocês. Ou seja, as pessoas elas procuram o entendimento, né, de determinados versículos da palavra e se esquecem das causas, dos objetivos, da mensagem verdadeira que Jesus estava falando, para que as pessoas pudessem ser verdadeiramente abençoadas, né? Para que as pessoas pudessem ser verdadeiramente abençoadas pelo Senhor. E se você olhar a palavra do Senhor, irmãos, você que está aqui hoje, que conhece o Senhor, que conhece a palavra de Deus, e você, em determinado momento, você pensa assim na sua vida: olha, isso na palavra de Deus me incomoda. Isso na palavra de Deus vai contra aquilo que eu desejo. Ou isso na palavra de Deus vai contra aquilo que eu quero fazer. Você com certeza vai encontrar na palavra de Deus algo que, né, te engane
a fazer aquilo que você está planejando ou querendo não fazer em relação à palavra. Porque as pessoas vão procurar versículos, versículos, versículos que justifiquem as suas atitudes, né? Para que não se sintam culpadas, ou para que não se sintam distantes de Deus, ou pecadores ou pecadoras, né? E você vê absurdos e absurdos e absurdos em relação a esse contexto espiritual de pessoas achando, né? Achando versículos bíblicos que justifiquem a sua palavra. E existem diversas situações, irmãos, né? O adultério, as pessoas começam a procurar o homossexualismo. Eu vi um debate entre uma pessoa que é homossexual, né, pastora homossexual, e ela justificava na palavra ali, né, as atitudes dela. Só que quando ela justificava na palavra, você olhava assim, é uma aberração aquilo que ela está falando, é uma aberração aquilo que, né, ela está ali ministrando. Só que as pessoas, para satisfazerem o seu próprio ego, para justificarem as suas atitudes, elas querem ser enganadas. Elas querem ser enganadas e elas se deixam ser enganadas e buscam na própria palavra o engano e a mentira, né? Obviamente que a Bíblia, ela é a verdade, mas é a verdade, né, mostrada por Deus, e não a verdade muitas vezes separada pelo homem e colocada, né, à nossa frente pelo homem. Então que você, você olhe para a palavra de Deus, e você se sinta preenchido e alimentado por esta palavra, irmãos. Não procure justificar atitudes que vão contra a palavra de Deus, na própria palavra de Deus, porque, né, de forma isolada você vai encontrar qualquer coisa na Bíblia, né? Eu lembro de uma pessoa que uma senhora, e ela queria uma resposta de Deus, e ela abriu a Bíblia, né, e saiu um versículo terrível para ela, né? Aí ela fechou a Bíblia, não, errei. Aí abriu de novo. Aí saiu um versículo que também não ajudava muito ela, não entendeu nada. Aí fechou de novo. Até que abriu a Bíblia e saiu um versículo que satisfazia, né, a necessidade dela, que ia de encontro, né, àquilo que ela esperava ouvir de Deus. E nós vemos isso, irmãos, comumente no meio do povo de Deus, no meio da igreja, de pessoas que, deixam de cumprir a palavra de Deus e acham que têm fé. Você vai demonstrar a sua fé a Deus quando você cumprir a palavra de Deus, né? Se você não cumprir a palavra de Deus, você não consegue demonstrar fé em Deus. Parece algo muito simples, né, irmãos? E parece algo muito teórico, mas não é. Jesus, ele disse tantas coisas para nós assim, ele falou assim: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você segue os mandamentos de Deus. Não existe chance de você amar a Deus e você não ser obediente à palavra do Senhor. Não existe chance, irmãos. Não existe chance da igreja de Deus ser uma igreja abençoada se a igreja de Deus, ela tem outros interesses que não sejam os interesses de Deus quando instituiu a igreja. Não existe chance, irmãos. Não existe chance da manifestação de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não desejarmos as coisas que são de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então o que você quer? Você quer orar mais? Então você quer conhecer mais a palavra? Então você quer dons espirituais? Então você quer abençoar o seu irmão? Então você quer ir em hospitais para orar para os enfermos? Então você quer ir nas favelas, né, evangelizar, né, as pessoas que estão carentes ali, necessitadas? Então, né, as pessoas, elas buscam em Deus aquilo que satisfazem as suas vidas e deixando de lado, né, aquilo, né, que é a verdadeira vontade de Deus. E Deus não erra, irmãos.
Deus jamais vai te chamar para algo que você não consiga fazer ou que você não possa fazer. Deus jamais vai te dar uma atividade que vá fora, né, daquilo que você daquilo que é possível você executar para Ele, né? Deus jamais vai errar, irmãos. Ele jamais, né, vai te dar algo que você não possa cuidar. Deus jamais vai exigir algo de você que você não possa executar. Entenda e compreenda tudo isso. E se Deus deu algo a você, que você cuide bem desse algo que Deus deu, fazendo o melhor, né, para Deus e para, né, as vidas que estão ao seu redor em relação àquilo que Ele já te deu. Em relação àquilo que Ele já te deu. A nossa vida, irmãos, neste mundo é uma vida cheia de aflições, né? Ninguém aqui tem tempo disponível. Ninguém aqui tem tempo disponível, né? Por quê? Por que que isso acontece, irmãos? Porque as pessoas estruturaram a sua vida para consumir todo o tempo que elas têm disponível. As pessoas estruturam a sua vida e planejam a sua vida, né, e criam rotinas na sua vida para que consumam todo o tempo disponível da sua vida. Isso é natural, né? Isso é natural acontecer para o ser humano. O problema é que as pessoas não colocam Deus dentro desse contexto para que possam planejar também a sua vida espiritual, para que possam, no seu tempo útil, né, no tempo útil da sua vida, né, ou do seu dia, melhor dizendo, né, que Deus tenha o espaço que Ele deseja ter na vida das pessoas, né? Que Ele tenha o espaço que Ele tem que ter na vida das pessoas. E é assim, irmãos, sabe? Eu olho às vezes, né? Eu planejo todo o meu dia, né? Planejo todo o meu dia, né? Todas as coisas que eu tenho que fazer para Deus, todas as coisas que eu tenho que fazer até para minha sogra, todas as coisas que eu tenho que fazer para minha mãe, todas as coisas que eu tenho que fazer para minha família. Eu planejo tudo isso, irmãos, para que não falte nada, para que eu não deixe de fazer alguma coisa que eu tenha que fazer, principalmente para Deus. Principalmente para Deus, né? E isso tudo, irmãos, às vezes você pode falar assim, o pastor vai preparar a mensagem, né? O pastor vai, né, gravar a palavra pastoral, o pastor vai escrever a palavra pastoral. Isso tudo, irmãos, faz parte realmente daquilo que eu planejo da minha vida, mas muito além disso, de executar uma atividade, é buscar aquilo que Deus quer, né, que seja exposto num vídeo ou num texto. E esta, né, é a grande dificuldade, irmãos. E esta é a maior importância de todas, né, de entendermos aquilo que Deus deseja executar através de uma atitude que depois vai ser feita. Por exemplo, os músicos vieram aqui louvar e louvaram ao Senhor. Quais foram as músicas que foram louvadas? Foram músicas que foram escolhidas, né, através da oração, foram escolhidas através de um objetivo espiritual, foram escolhidas, né, motivando as pessoas a receberem algo de Deus em relação àquela música. Isso é só um exemplo, porque o que está por trás daquilo que é executado para Deus é o mais importante, porque depois, quando é executado, o Senhor Deus, Ele faz com que aquilo aconteça, o Senhor Deus, Ele ajuda, né, com aquilo que foi planejado aconteça. Por exemplo, essa mensagem, né, quando eu comecei a ler, a idealizar esse texto para pregar, né, eu já comecei a pensar e pedir a Deus que Ele manifestasse do seu poder para que houvesse ali um alvo que eu não conheço, um alvo
né? Independentemente daquilo que a mensagem fala, que o texto fala, existe um propósito de Deus na ministração, e esse propósito ele só é obtido, irmãos amados, através da busca, através da oração, através, né, do clamor a Deus, pedindo ao Senhor: o Senhor revela, Senhor usa para isso, Senhor faça, né, através do seu poder. E quando, irmãos amados, as coisas que são espirituais são tratadas de forma, né, muito simples, elas não têm ali sucesso. Elas não atingem o objetivo de Deus, porque simplesmente não foi consagrada a Deus, e não foi apresentada a Deus, e não foi planejada, né, para um propósito. Para um propósito. Aí você vai falar assim: mas o louvor é para agradar a Deus, né? Sim, o louvor é para agradar a Deus. Mas se não existe uma apresentação desse propósito a Deus, simplesmente são músicas lançadas, são notas musicais lançadas, né? Que o Senhor, ele fica aguardando o melhor. Ele fica aguardando o sacrifício de Abel para receber das nossas vidas aquilo que é oferecido a Ele, não só na igreja, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, conforme é o desejo de Deus. E o Senhor, Ele termina aqui dizendo assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mais uma vez eu quero te dizer, quando Jesus fala que a gente não deve se preocupar com o dia seguinte, né, com o nosso dia, significa, né, que nós devemos ter a fé de entender que Deus está cuidando daquilo. Então eu planejei ir ali. Eu tenho que ter a segurança, né, de que Deus estará comigo ali. Eu planejei, né, fazer isso, né, eu tenho que acreditar que Deus, né, vai à minha frente cuidando daquilo, né? Eu tenho que, né, fazer determinado trabalho. Eu tenho que acreditar que Deus estará comigo naquilo. E eu vou acreditar como, irmãos? Porque eu apresento a Deus. Senhor, eu vou lá amanhã. Vai ser muito difícil. Cuida dessa situação. Isso demonstra, irmãos, dependência de Deus e controla a nossa ansiedade. E nos dias de hoje, irmãos, as pessoas, elas têm grandes crises de ansiedade. Tem grandes crises de ansiedade. Essa é a verdade. A humanidade hoje vive um momento em que as pessoas são ansiosas e se deixam dominar pela ansiedade. E ali vem o quê? Vem falta de ar, vem todo um reflexo em relação ao seu organismo, ao seu corpo, inundados pela emoção, pela ansiedade que as pessoas exageradamente têm, porque simplesmente, né, olham para Deus, mas não confiam suficientemente em Deus. E eu não estou falando, eu vou dizer de novo para você compreender bem essa palavra, para que você mova a sua fé de forma correta. Eu não estou dizendo para você que você não tem que fazer nada, você tem que fazer tudo o que você pode fazer para construir as coisas que são de Deus na sua vida. Nós falamos aqui, né, aquele que olha essa palavra, né, e de forma leviana, né, fala assim: não vou pôr nem meu filho na escola. Não, você tem que fazer o melhor para o seu filho. Coloque na melhor escola, dê o curso de inglês para ele, né, dê ali os diversos cursos que você pode oferecer para ele, porque Deus estará o quê? Honrando as suas atitudes, né, possibilitando que o seu filho seja uma pessoa abençoada. Tipo assim, eu quero que meu filho seja médico, mas eu não vou colocar meu filho na faculdade de medicina. Deus vai olhar para você
né? E vai falar, como? Você tem que pôr na faculdade de medicina, é um meio pelo qual existe a possibilidade dele se transformar num médico. Então que você compreenda tudo isso, irmãos, para que você faça a sua parte, mas que você controle efetivamente a sua ansiedade, porque Deus cuidará do dia de amanhã como tem cuidado de hoje. Como tem cuidado de hoje da sua vida e como cuidou do seu passado. Se nós olharmos para frente, principalmente quem envelhece, né? A Rosana falou que ela está velha, né? E eu também estou velho, e as perspectivas para a nossa vida, a cada dia, né, são mais difíceis. Se nós olharmos as perspectivas, né, para a nossa vida, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, a gente vai falar assim, como nós vamos viver? Aí sim, basta cada dia o seu mal. Deixe Deus cuidar daquilo que, né, daquilo que você tem de principal em você, que é a sua vida. Deixe Deus cuidar. E deixe Deus cuidar. E deixe Deus cuidar. Porque nosso Deus sabe muito bem daquilo que você necessita. Nosso Deus sabe muito bem daquilo que você necessita. E olha, irmãos, não se esqueça de um versículo chave dos evangelhos, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Parece, se a gente lê esse versículo, é bonito, né, esse versículo, né? Jesus falando, né? Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É um versículo de conforto, né? É um versículo de conforto. Mas quando Jesus fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo a mesma coisa, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você não vai sentir nenhuma dificuldade de servir somente a Deus. Quando você amar a Deus sobre todas as coisas, a tua servidão será exclusiva ao Senhor. Porque o Senhor realizará tudo o que você necessita. Você vai ser abençoado. Mas ouça essa palavra. Ouça essa palavra. Eu vou até usar um exemplo aqui. O diácono Luiz Carlos, que está ali, né? Ele me emprestou um livro para eu ler, que falava a respeito, né, daquilo que o homem pode fazer em relação à palavra de Deus para ser uma pessoa próspera. E eu li o livro, né? Eu li o livro. Aí cheguei para ele, para o irmão Luiz Carlos, ele vai saber que eu falei isso para ele. Eu falei assim, irmão Luiz Carlos, se o senhor fizer tudo que está nesse livro, não tem jeito de o senhor não ser abençoado. Não tem jeito. Não tem jeito, vai ser abençoado. Pode fazer, né? É assim a vida do homem de Deus. Não tem jeito dele não ser abençoado. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito de um servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, não ser abençoado. Não tem jeito. Não tem como não ser, né? É impossível uma pessoa que serve a Deus não ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. É impossível, ouça bem o que eu estou falando, eu estou dando muita ênfase a isso. É impossível, olha para a palavra, né? Siga a palavra, e não tem jeito de você não ser abençoado por Deus. Porque a própria palavra de Deus garante a bênção de Deus na sua vida. Não quer dizer que nós não devemos lutar. Não quer dizer que nós não devemos lutar. Que nós não temos que lutar no nosso dia a dia para sermos abençoados, né? Para fazer tudo aquilo que está no livro lá, que o irmão Luiz Carlos me emprestou, precisa de uma grande luta,
contra nós mesmos. Precisa de uma grande luta contra nós mesmos. E o homem pode vencer a si mesmo. Tanto é que Deus disse isso. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, Deus não aceitou nenhuma justificativa para o pecado, porque o homem pode vencer a si mesmo. O homem pode vencer a si mesmo. Sempre. O homem pode vencer. Então, se você um dia estiver enfrentando uma luta espiritual para cumprir a palavra de Deus, compreenda que você pode vencer. Porque Deus te deu tudo aquilo que você necessita para vencer. Tudo aquilo que você necessita, Deus te deu para vencer. Sabe? E que você se motive a isso, sabe, irmãos? Eu vou dizer de novo para você, a nossa vida sem Deus é uma vida vazia. A nossa vida sem Deus, ou tratando as coisas que são de Deus de qualquer forma, é uma vida, sabe, uma vida sem sentido. Sem sentido e sem sentido nenhum. A nossa vida, sabe, sem Deus, é uma vida de preocupações, ansiedades, angústias e depressão. Uma vida sem Deus é uma vida assim. Amargurada, triste, com medo de morrer, com medo de perder tudo aquilo que muitas vezes foi construído de forma ilícita. É a vida das pessoas. E quantas vezes as pessoas, elas simplesmente não entendem por que isso tudo acontece. A gente olha o modelo familiar hoje da sociedade, é um modelo completamente falido. É um modelo fadado ao sofrimento e fadado à decepção. Tudo aquilo que o homem constrói sem Deus vai ser destruído, irmãos. Tudo aquilo que o homem constrói sem Deus já está falido. E a sociedade tem tentado construir a sua vida sem Deus e não vai conseguir. Porque haverá sofrimento, angústia, haverá, com certeza, sabe, inúmeras situações que vão frustrar as pessoas. Né? Basta você olhar a diferença entre uma família que não tem Deus e uma família que tem Deus. Basta você olhar a diferença. Como as coisas são tratadas numa família que tem Deus e numa família que não tem Deus. Basta você olhar para você entender a diferença que as pessoas passam. Nós já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, mas eu queria te dar um exemplo assim. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto extremamente longo. Seria um livro inteiro. De um povo que viu o poder de Deus. De um povo que conheceu as intenções de Deus. Ele conheceu as intenções de Deus, falou assim: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E Deus começou a operar para que aquele objetivo de Deus acontecesse. E ali vieram o quê? No decorrer da jornada, houveram problemas. Mas Deus disse: eu vou fazer isso. E houveram problemas. E o povo
deixou de olhar para a palavra de Deus e para o poder de Deus para viver o momento da sua vida. Para viver o momento que era um momento difícil e se esqueceu do poder da palavra e do poder de Deus. Esse povo se chama Israel. E ele estava preso no Egito. E Deus começou a operar para tirar aquele povo da escravidão. E a primeira coisa que Faraó fez foi... Eles eram escravos, faziam tijolos, foi tirar a palha dos tijolos. Então eles tinham que pegar a palha para fazer os tijolos. E aí eles blasfemaram contra Deus, dizendo: por que vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó? Eles vão nos matar. Depois, Deus mandou 10 pragas. E eles chegaram até o Mar Vermelho e Faraó veio atrás. E eles viram as 10 pragas do Egito e o livramento que Deus deu. E quando eles viram Faraó atrás, eles disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos no deserto? Depois Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo passou, e aí faltou água. E eles chegaram a um lugar chamado Mara, que tinha águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? No Egito nós tínhamos o que beber. Depois Deus transformou a água em água saudável e faltou comida. E os filhos de Deus disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos o pão. Aí Deus mandou carne, e aí faltou água de novo, no meio do deserto. E o povo murmurou, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? E aí Moisés tirou a água da rocha. E aí chegaram até o Monte Sinai para adorar a Deus, e Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá, e eles disseram assim: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí fizeram um bezerro de ouro, e Deus se indignou terrivelmente contra aquele povo, e Moisés mandou moer o bezerro de ouro e fez com que o povo bebesse o pó do ouro com água. E aí chegaram até a terra prometida e mandaram 12 espias, e 10 espias voltaram dizendo: olha, a terra é boa, mas porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E ali o povo rodeou a terra por 40 anos. E depois o povo se rebeliou contra Moisés. Não vou ler o texto, senão vai ficar muito longo. E depois faltou água novamente ao povo de Israel. O povo murmurou novamente contra o Senhor. E depois o povo murmurou contra algo inimaginável. O povo disse que estava com nojo do maná que Deus enviava todos os dias. Para você ver, irmãos, que são atitudes, sabe, que o povo teve durante uma jornada de 40 anos, mas eu olho o coração de Deus e
e compreendo até, acho que consigo entender, né, aquilo que Deus fez no deserto, quantas dificuldades eles passaram e quantas pessoas morreram no deserto. Todos os homens adultos morreram no deserto. Os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. E eu às vezes fico pensando assim, só o amor de Deus mesmo, para Deus não ter fulminado esse povo. Porque viram o poder de Deus e ainda assim disseram palavras extremamente duras ao coração de qualquer pessoa. Principalmente o coração de Deus. E ainda assim desejaram voltar a ser escravos. Toda hora eles falavam a mesma coisa. Melhor era ter ficado no Egito. Que palavra terrível ao coração de Deus. Melhor era ter ficado no Egito. Então o povo não confiava em Deus, não acreditava nas providências de Deus, nos cuidados de Deus, embora viam esses cuidados. E sofreram muito por conta disso. E Moisés também. Para vocês verem, irmãos, que eu enumerei aqui, são 10 reclamações, murmurações do povo, e tem mais. Mas esse é um retrato das pessoas nos dias de hoje, que a todo instante murmuram sobre qualquer situação nas suas vidas, ao invés de cumprirem a palavra de Deus, agradecendo a Deus, murmuram, reclamam, entristecem o coração de Deus, como este povo entristecia o coração de Deus. E falam palavras parecidas com essas, né? A pessoa tem um emprego que muita gente gostaria de ter, e ela fala, esse emprego é uma porcaria, eu ganho uma miséria. Deus cuidou tanto para que a pessoa tivesse aquele emprego. Trocentas pessoas no mundo gostariam de ter o mesmo emprego, e a pessoa ainda lança palavras de murmuração. E outras coisas, irmãos, a gente for buscar exemplos aqui, nós vamos encontrar inúmeros. Sabe? Sempre as pessoas mal agradecidas ao seu Deus. Eu sempre falo assim, em relação à minha vida, eu falo assim, Deus, Ele cuida da minha vida, Deus, Ele rege a minha vida. Ele rege a minha vida. Então tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Então eu não tenho direito de murmurar contra o Senhor. Eu não tenho direito de, sabe, reclamar daquilo que Deus faz, porque tudo que Ele faz é bom. Independentemente das lutas, independentemente do vigor que a gente tem que ter para ter fé no Senhor. Mas tudo o que o Senhor faz é bom. E as pessoas, elas precisam se controlar, irmãos. Porque a justificativa das pessoas é assim, eu estava nervoso, ou eu estava nervosa. Isso não é justificativa para Deus. Isso não é justificativa para o Senhor. Sabe? Eu tenho certeza que quando eu li esses 10 itens aqui, você ficou indignado, né? Você ficou indignado. Que você fique indignado contra você mesmo. Contra você mesmo. Quando você pratica as mesmas coisas que essas pessoas aqui praticaram. Que você se sinta indignado com você mesmo. Porque aí haverá perdão de Deus. E você não sofrerá as consequências pelas suas atitudes malucas e mundanas muitas vezes, né?